Hoje é dia de homenagear quem transformou Santa Catarina. Na reportagem do bicentenário da imigração alemã, a história da contribuição de católicos e luteranos. A nossa equipe percorreu todo o estado e em todas as regiões encontrou exemplos de desenvolvimento social, de devoção e até de arte, e tudo impulsionado pela religiosidade dos imigrantes. Percorrer essas ruas é descobrir a mistura de culturas e credos que transformaram a Alemanha ao longo dos séculos. Um mosaico de cores e religiões. O país guarda tradições como tesouros. Nas pedras das catedrais, histórias milenares de fé e resistência. Estamos em Colônia, diante da catedral que é um dos maiores ícones do catolicismo europeu. A Catedral de Colônia é um marco da Alemanha e, embora somos religiosos, sempre nos surpreendemos com a maneira como ela surgiu, em quantos anos e em quantos séculos. Construída ao longo de 6 séculos, a Catedral de Colônia abriga relíquias sagradas, como os restos dos 3 reis magos, reverenciados por gerações. A igreja tem um simbolismo tão grande que atrai fiéis e peregrinos de todo o mundo. Só para se ter uma ideia, passam por aqui todos os dias mais de 300 mil pessoas. É a catedral mais visitada de toda a Alemanha. Há um batistério, uma fonte batismal, embaixo da Catedral de Colônia. A fonte batismal tem 1.700 anos de idade. Portanto, as raízes do cristianismo estão aqui, na região da Renânia. A poucos quilômetros dali, uma outra joia do catolicismo, a Catedral de Aachen, um dos templos mais antigos do continente europeu. Construída por Carlos Magno como um centro de poder e fé, a capela guarda relíquias, como o vestido de Maria e as vestes do menino Jesus. É considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Conecta a história imperial e a espiritualidade da Europa. Deixamos a catedral e partimos para o leste, rumo a Eisenach. Aqui fica o castelo de Wartburg. Por trás dessas muralhas, Martinho Lutero transformou a religião cristã para sempre. Nesse quarto, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão em apenas 10 meses. Essa tradução não apenas democratizou o acesso às Escrituras, como permitiu que o povo comum compreendesse os ensinamentos de Deus. Exilado neste quarto simples, Lutero desafiou a Igreja Católica e plantou as sementes da Reforma Protestante, uma revolução que alcançaria as terras brasileiras séculos mais tarde. A Santa Elizabeth esteve aqui no século XVIII. Ela era uma pessoa que ajudava as pessoas pobres. Martinho Lutero traduziu a Bíblia aqui. Esse é um lugar muito importante para as pessoas religiosas. Eisenach também foi o berço de outro grande nome da história religiosa e cultural. Johann Sebastian Bach é considerado um dos maiores compositores de música sacra e coral, profundamente influenciado pela tradição que Lutero ajudou a estabelecer. Os imigrantes alemães que chegaram ao Brasil no século XIX trouxeram, além dos poucos pertences, uma fé que não se abalava com as dificuldades. As famílias luteranas mantinham viva a mensagem de Lutero, enquanto os católicos buscavam conservar suas devoções. Sempre me fascinou assim o protagonismo que os imigrantes tiveram na superação de dificuldades. É conhecida a descrição de como, quando eles chegaram, eles também trouxeram as suas fontes de fé. A Bíblia, o Catecismo Menor de Lutero, e também os inários ou devocionários, livros com orações, meditações,
com o qual, com esse material, eles cultivaram então uma piedade pessoal, particular ou familiar. E a partir do uso dessas fontes, depois eles começaram a se organizar em comunidades também. As primeiras igrejas eram também escolas. Estruturas simples, feitas de madeira, mas eram o coração da vida comunitária. Ali as famílias se reuniam para cultos, festas e funerais. Sem pastores suficientes, a união das famílias fazia a fé se manter forte. Acho que muito forte no início da imigração, essa dor de não poder sepultar entes queridos com dignidade. Não ter um pastor ou missionário, enfim, para poder realizar um sepultamento eclesial. De poder dar uma palavra de conforto naquele momento de dor. E daí ali a importância da comunidade foi fundamental. Foi na colônia Santa Isabel que surgiu a primeira igreja evangélica de Santa Catarina. A Missão Evangélica da Basileia enviou pastores, como Christian Zoran, que fundou a escola de confirmandos. Ensinava crianças em sua própria casa, alfabetizando e semeando os valores cristãos. É importante destacar assim, que apesar de a religião católica ser a religião oficial do Império, o imperador em si era muito tolerante com os protestantes. Permitia-se uma liberdade de religião no sentido, eles podiam celebrar os seus cultos desde que não houvesse casas de oração com aparência de templo, ou seja, sempre se entendeu com torre e sinos. Eles não deveriam escancarar, no caso, a sua religiosidade. Talvez essa era um pouquinho a intenção para não haver resistência com partido mais conservador católico no Brasil. Os católicos também buscavam seus representantes. A chegada de padres alemães, como Francisco Topp, foi fundamental para as colônias mais isoladas. Ele trouxe os franciscanos e as Irmãs da Divina Providência, que fundaram escolas, hospitais e orfanatos, atendendo alemães e brasileiros. O padre Francisco Topp chega na segunda metade do século XIX. Ele vai ter a perspicácia de ver que é preciso ter uma ação mais organizada para atender os colonos alemães, que já estavam distribuindo em várias partes, em várias colônias de Santa Catarina, mas, sobretudo, também os brasileiros que estavam desassistidos. Então, uma das importantes congregações que vão vir da Alemanha são as Irmãs da Divina Providência, e aqui vão se dedicar a abrir escolas, colégios, hospitais, asilos, orfanatos. Dessas missões surgiram escolas e conventos que preservaram a identidade cultural e religiosa dos imigrantes. Um exemplo é esta igreja em São João do Oeste, a maior feita de madeira da América Latina, construída em 1958. A devoção de muitos se transformou num legado permanente. Em Alfredo Wagner, a família Altoff escolheu o interior para construir um novo lar. E na gruta do Poço Certo encontraram um refúgio sagrado. É bem mais que um lugar de fé. É um ambiente de conexão profunda com a natureza, onde de fato os sons da terra ecoam pela gruta. É sentir-se de fato dentro da cachoeira, com a água formando um véu à nossa frente. Neste mesmo espírito de fé e resiliência está a beata Albertina Berkenbrock. Filha de imigrantes alemães, ela cresceu em um lar simples e católico no sul de Santa Catarina. Aos 12 anos, foi assassinada por não ceder a um abuso sexual. Para os fiéis, a morte de Albertina é um ato de defesa da pureza e da dignidade. Essa história de martírio motiva milhares de pessoas a visitarem o santuário todos os anos. Atribuem a ela graças e milagres alcançados. Hoje, o esforço daqueles que se dedicaram à fé é honrado nas preces sussurradas nicht mit nervosa, aos rezos allein. Ou em alto e bom tom, cantado em alemão. Quando a gente pega a religião católica e a luterana, são muito fortes a tradição coral, né? Então,
A nossa colonização aqui, principalmente no sul do Brasil, é basicamente europeia, né? Então alemã, italiana, colônias polonesas, e o canto coral veio através deles, né? Dessas imigrações. Então, se a gente canta canto coral hoje, é por causa desses nossos colonizadores mais antigos. Um coral que só canta em alemão. A missão deles é manter vivas as canções trazidas há 2 séculos. A gente aprendeu para os nossos pais, nossos avós, trouxeram essas músicas que falam muito mais em saudade, em amor, né? Mas são lembranças que estão na cabeça, que a gente aprendeu na infância e não esqueceu. Nesta celebração ecumênica em Florianópolis, padre e pastor ocupam o mesmo altar. Eles representam religiões que ajudaram a construir uma cultura de fé que se tornou parte da alma do sul do Brasil. A fé foi um elemento de resiliência para muitos deles, de tal forma que suportaram as adversidades, as mazelas, as dificuldades, o sofrimento, saudade da pátria, da terra natal e a aventura de vir para uma terra totalmente desconhecida. Se não fosse pela fé, não teriam sobrevivido, não teriam conseguido sobreviver e suportar esse tempo. Por isso essa celebração, ela tem a ver com essa superação, com a oportunidade de celebrar essa vitória sobre todas essas adversidades.